bienvenida a las personas que se conectan hoy a esta conversación de Analac. Gracias por estar acá, contarles que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la natalidad como un objetivo de todos en nuestras ganaderías de leche. Y para eso, gracias al apoyo de Biogénesis Bagó en Colombia, tenemos hoy la gran oportunidad de contar con la presencia virtualmente de Reuel Luis González, médico veterinario, experto en temas de sanidad y de reproducción en bovinos, con una amplia experiencia no solo en Brasil, sino internacionalmente, alrededor de varios países en Latinoamérica, y que hoy nos va a guiar por una charla en donde podremos conversar más de natalidad, porque eso es de primera importancia en nuestros hatos lecheros, y también cómo podemos trabajarlo para ir avanzando hacia unos objetivos. Quisiera arrancar, Revuel, primero dándote la bienvenida y segundo pidiéndote también una breve introducción, presentarte un Claro. poco ante las personas que nos están viendo antes de entrar en materia. Muy bien. Mi nombre no es común, Reuel, es un nombre de la Biblia, cosa de abuela. Yo soy veterinario, fiz minha graduação no interior de São Paulo. Eu trabalhei 10 anos em interior de São Paulo, dando assistência em tambos e fincas, principalmente na área de sanidade e reprodução. Tive oportunidade de fazer a maestria em la Universidade de São Paulo, na Exalc USP, na parte também de nutrição e sanidade animal. E nos últimos anos, nos últimos 20 anos, tenho trabalhado em laboratórios nacionais e multinacionais na área técnica, desenvolvendo produtos, fazendo ensaios, trabalhos com as universidades, com os expertos, sobre o tema principalmente de sanidade e reprodução. Hoje vamos falar um pouco sobre aumentar a natalidade. É um ponto importante. Eu sou produtor de leite em interior de São Paulo, cerca de los dos maiores produtores de leite de Brasil, que são os tambos de Agrindos, na cidade de Escalvado, e o tambo da Fazenda Colorado, na cidade de Araras, todo em interior de São Paulo. Alguns pontos teremos abordar acá, não temos muito tempo para falar, né? Mas gostaria de marcar estes pontos, né? O ponto inicial, quando falamos sobre a natalidade, quando assumo tambo para trabalhar, primeira coisa é a parte de nutrição, que temos que ter muito cuidado. Não vou falar sobre o tema, senão ficaríamos aqui 1, 2, 3 dias falando sobre nutrição. Eu vou em outros pontos que podem ajudar muito a aumentar a natalidade nas propriedades, né? Então, vamos ponto a ponto falando sobre eles, né? Podemos iniciar por vacunas? Perfecto. Antes de iniciar por vacunas, quisiera que nos hicieras un primer comentario de introductorio hacia la natalidad y su importancia para ya después pasar a ver cómo conecta con cada uno de esos puntos. Perfeito. Muito bem. Por que a natalidade é extremamente importante no tambo? Porque a vaca produz leite quando está amamentando. Então, temos que aumentar a natalidade, temos que ter um número maior de animais em lactação para que tenhamos retorno em la plata. Hoje no Brasil, o preço do leite não está tão bueno como já foi em outros anos, mas nós outros que somos apaixonados por lo ganado de leite, sabemos que temos altas e baixas. E para aumentar essa natalidade, para podermos ter mais hembras em lactação, temos que trabalhar pontos importantes. Por isso que o tema escolhido hoje é aumentar a natalidade, para aumentar a produção de leite e com isto conseguir um retorno para o produtor e para o tambo. Perfecto.
clarísima introducción. Y ahora sí, iniciemos. Uno de los primeros temas para tener un trabajo bueno en temas de natalidad es la sanidad. Empezar por los trabajos en términos de sanidad que hacemos en el arte. ¿Por qué no arrancamos hablando ya de ese primer capítulo? Sí, comencemos con la sanidad, la importancia de las vacunas. Todos sabemos que después de la nutrición, un dos pilares de la pecuária lechera, de los tambos, es la sanidad. Não adianta hablar em prenhez se não temos um programa sanitário robusto, um programa de sanidade forte que possa proteger a vaca que está gestante, que está prenha, e que venha a termo a produção de sua ternera ou seu terneiro. Para alcançar isto, temos que usar algumas vacunas. As vacunas mais importantes, pensando em la natalidade, são as vacunas reprodutivas, onde trabalhamos com os principais vírus que podem acometer essa hembra, que é o vírus da rinotraqueite infecciosa bovina, o IBR, um herpevírus, a diarreia viral bovina, o BVD, a leptospirose, que está a todo tempo, em todo lugar, principalmente por causa de sua conexão, seu elo hídrico, que acaba transmitindo aos bovinos. Muito bem, falando sobre isso, a importância de uma vacunação é você ter uma eficácia dessa vacuna. Quando iniciei a trabalhar em biogênesis, em início de anos 2000, 2003, no Ministério da Agricultura, nós já tínhamos lá vacunas em Brasil, Bioabortogen H, Biolepto, que são as duas vacunas reprodutivas que comercializamos acá em toda a América. Nos pediu um trabalho de campo para comprovar a eficácia. Por quê? Porque nós teníamos que provar para o Ministério que a vacuna fazia conversão. Teníamos que pegar um tambo que não tinha a infecção por IBR, BVD, fazer a sorologia dos animais, aplicar a vacuna, fazer um reforço por volta de 20, 30 dias após a primeira dose, e depois de 21 dias, uma nova coleta de sangue para ver a conversão das vacunas. E isso foi feito. Nós conseguimos um tambo, cerca aqui de Curitiba, numa cidade chamada Lapa, uma propriedade onde as vaquilhonas eram criadas apartadas das vacas, então não tinha contato, eram destetadas e levadas para outra propriedade, então elas não tinham nem IBR, nem BVD. E assim hicimos, colhemos o sangue, fizemos as vacunações, e aí, depois de 20 dias, o reforço, e voltamos a 21 dias para fazer nova coleta de sangue para ver a conversão das vacunas. Esse trabalho foi publicado em 2006, é um trabalho mais antigo, mas foi um dos primeiros trabalhos que demonstrou em Brasil a eficácia de uma vacuna reprodutiva em ganado de leite. Isso depois se transferiu para gado de corte, fizemos outros trabalhos, mas o resultado, estou até com o documento acá, né? Todos os animais vacunados converteram, tiveram soroneutralização, através do teste de soroneutralização, a proteção tanto para IBR e para BVD, com os 21 dias após a segunda dose. Então, isso nos dá segurança de trabalhar com uma vacuna eficaz, e isso que esperamos. E como hacemos isso num tambo? Como que fazemos a vacunação? Iniciamos com as vaquilhonas, ou as novilhas, né? Depende, não sei como falam aí em Colômbia, antes do serviço, antes da inseminação, trabalhamos já desde de ternera, fazendo dose reforço, depois um reforço pré-serviço, e aí seguimos fazendo as vacunas a cada 6 meses. Isso nos dá uma segurança de que todo o serviço reprodutivo do tambo vai ser efetivo e assim perpetuar e ter uma prenhez garantizada. Então, essa é uma das principais vacunas que trabalhamos, tanto em gado de leite como de corte, mas principalmente no gado de leite, onde temos um maior desafio, uma maior prevalência dos vírus de IBR, BVD e das bactérias de leptospira. Outra vacuna extremamente importante é a vacuna de mastite,
que devemos trabalhar no pré-parto das vacas de leites, em alguns tambos menores, que têm um volume menor de hembras, hacemos 60 dias e 30 dias antes da aparição. São duas doses da vacuna, basicamente é uma vacuna da cepa J5, e de vírus de rotavírus 6 e 10. Por que hacemos junto com a cepa J5 o vírus 6 e 10? Porque ela, como será uma vacuna pré-parto, pré-aparição, estaremos imunizando as terneiras com o colostro das vacas. Então, as vacas irão produzir anticorpos específicos contra os vírus que causam as principais diarreias neonatais, que é o vírus, o rotavírus, e também irá produzir anticorpos contra o principal causador de mastites, que são as mastites ambientais por bactérias gram-negativas. Outras vacunas que temos atenção no pré-parto é uma vacuna respiratória, também pensando em la colostragem, em la produção de anticorpos em colostro de la fêmea, e que vai passar para subprodutos. Então, a terneira, o terneiro que vai nascer e vai receber esse colostro, estará com uma grande proteção que dura, em média, de 2 a 3 meses. Depois desse tempo, introduzimos as vacunas em los produtos, em las terneiras e los terneiros. E, finalizando, as vacunas de clostridiose, estas não precisa ser no pré-parto, né? Podemos fazê-la em outro momento, para também não ficarmos furando tanto as vacas, mas também é extremamente importante, porque quando temos ganado confinado, este ganado está sujeito a contaminações, através principalmente da dieta e pelo ambiente que é muito cerrado, e a proliferação do clostridio. Então, não é uma vacuna que só faz em animais jovens, mas sim em todas as categorias de lotambo. Essas são as principais vacunas que trabalhamos. São vacunas que algumas são testadas pelo Ministério da Agricultura de los países, principalmente as obrigatórias, como as vacinas de clostridio acá em Brasil. Nenhuma vacuna vendida em Brasil em las tiendas sem ser testada antes pelo Ministério da Agricultura. Outras vacunas é a vacuna de rábia e a vacuna de brucelose. As vacunas reprodutivas, essas já vêm com garantizadas da fábrica. Então, fazemos todo o controle de qualidade em la fábrica para ser utilizada. Então, finalizando esse tema de vacunas, né? A importância de ter um calendário sanitário robusto e que esse calendário seja seguido em toda a categoria, tá? Para podermos ter uma boa resposta imunológica desses produtos que estamos investindo em Lotambo. ¿Perfecto? Muy bien. Y en esto quisiera preguntarle a las personas que están acá con nosotros, y es, Reuel nos cuenta de 4 o 5 tipos o capítulos dentro de la vacunación que son importantes. Uno, para mejorar el aspecto reproductivo, y dos, para que esa nueva generación tenga una transmisión de defensas y pueda iniciar su vida con las defensas como debería ser, y nos propone un calendario claro. Al ser una variedad de vacunas, pues tener un calendario claro que permita un trabajo ordenado. Cuéntenos por el chat cuáles de estas vacunas utilizan frecuentemente. Cuéntenos si tienen ese calendario, que es muy interesante para que Reuel vaya viendo cuáles usamos con frecuencia, cuáles otras tal vez de manera intermitente y cuáles otras tal vez no las estemos usando todavía en esa recomendación que es clara, y es que las vacunas, y sobre todo las vacunas que ya tienen, ya están probadas, ya están testeadas, pues son una herramienta muy útil para todo este trabajo en los atos. Cuéntenos por favor en el chat mientras vamos pasando al siguiente tema, y es ya metiéndonos un poco en el detalle. Y hablábamos en la preparación de esta charla, Reuel, de el estrés oxidativo y cómo eso es muy importante de tener en cuenta
y de trabajarlo y prevenirlo en esa etapa de transición que tienen nuestras vacas lecheras. Cuéntanos eso cómo conecta, eso cómo se relaciona con esto de la natalidad y cómo conecta con ese primer punto que ya desarrollaste. Perfeito, exatamente. O estresse oxidativo, todos sabemos que o período de transição, que é o período 20 dias antes da aparição e 20 dias depois, é o período mais crítico para uma vaca de leite. Imagina que você vai secar a vaca por volta de 60 dias antes da aparição, essa vaca tem uma diminuição da ingestão de matéria seca, e ela está com um produto que vai nascer em questão de 2 meses. E nesse momento, com essa queda na ingestão de matéria seca e todo o estresse que essa vaca está passando para a produção de colostro, que vai ser a primeira proteção que ela vai passar para sua terneira, ocorre o quê? Processos metabólicos importantes no organismo dessa vaca. E esses processos metabólicos que estão relacionados com o uso de energia, produção de energia interna do organismo desse animal, para produzir esses metabólicos, para aproveitar melhor a alimentação, para a produção de colostro, geram a produção de radicais livres. É isto que chamamos de estresse oxidativo. A produção de radicais livres é diferente do estresse do medo, é diferente do estresse do cortisol, aquele estresse de quando você serra um animal, o animal fica agitado, ou porque você comete alguma mobilização forte no animal e ele não fica contente. Isso se chama estresse de medo, estresse de cortisol. É diferente do estresse oxidativo, que está intrinsecamente relacionado com a produção e uso de energia do animal para seus processos metabólicos e imunológicos. Esta vaca, em período de transição, ela tem o quê? Ela tem uma baixa ingestão de matéria seca, uma alta mobilização de energia e, com isso, a produção de radicais livres. E os pesquisadores das universidades e dos institutos de pesquisas queriam saber como que os radicais livres, como que o estresse oxidativo influenciava em la natalidade. Por quê? Porque você entraria depois da aparição com os protocolos de inseminação, tanto a selo detectado, como também os protocolos de IATF, ou até de transferência de embriões dos TATF, e algumas vacas emprenhavam e outras vacas não emprenhavam. E os pesquisadores foram estudar por que isso se passava. E eles detectaram que as vacas que tinham mais prenhez eram as vacas que tinham enzimas antioxidativas em maior quantidade no sangue. Essas enzimas são várias, as principais são a superóxido dismutase, a catalase e a peroxidase. E essas enzimas, um animal saudável, um animal bem nutrido, teria que produzir para neutralizar o estresse oxidativo. E eles notaram que as hembras que não emprenhavam tinham baixa concentração das enzimas no sangue. E as hembras que se quedavam prenhas eram as vacas que tinham uma concentração maior dessas enzimas antioxidativas. Então, teríamos que fazer uma maneira de aumentar as enzimas antioxidativas. E como hacemos isso? Através de uma suplementação com os microminerais que ajudam ao organismo a produzir essas enzimas, que eles são zinco, cobre, selênio e manganês. Também se associou a 2 vitaminas que em los tambos, que as vacas de leite não têm um acesso tão fácil como uma vaca de corte, que é a vitamina A e a vitamina E. Essas 2 vitaminas, se você tem uma pastura verdejante, uma pastura não de animal confinado, uma silagem, normalmente o bovino recebe com a sua alimentação. O problema é que o ganado de leite ele está muitas vezes confinado, está num freestall, está num compost bar, e aí a alimentação é um concentrado ou uma silagem de maíz. E então, com uma suplementação de micronutrientes, mas a suplementação
de vitaminas antioxidativas, buscamos aumentar a produção das enzimas antioxidativas. Mas teníamos que provar isso. E aí fizemos algumas parcerias com alguns institutos de pesquisa. Em Argentina, fizemos com o professor Guillermo Mattioli, que é um maestro nessa área de suplementação, e ele nos desenvolveu os produtos que hoje indicamos, que é dois suplementos, que é o kit adaptador, que hablamos acá em Brasil, que é um suplemento à base de micronutrientes injetáveis e de vitaminas antioxidativas injetáveis. E teníamos que escolher o melhor momento para fazê-lo, porque estamos pensando na sanidade da vaca no período de transição. Então, o momento escolhido foi o quê? Foi fazer essas vitaminas pré-período de transição. Então, na secagem da hembra, fazemos uma dose da suplementação. Depois, no 30 dias no pré-parto, a secagem geralmente fazemos 60 dias antes da aparição. Depois, no pré-parto, com 30 a 20 dias, uma outra suplementação injetável. E uma terceira suplementação no pós-parto recente. E aí dosamos as enzimas antioxidativas. E não foi surpresa que as vacas que receberam a suplementação dobraram a produção das enzimas antioxidativas que foram dosadas no sangue. E um lote de vacas que não recebeu a suplementação manteve-se com uma concentração pela metade em comparação com os animais que receberam a suplementação. Mas só isso não queria dizer que a suplementação era efetiva. Então, foi acompanhada essas hembras desde da secagem até o primeiro serviço, que é a primeira inseminação pós-parto, que na hembra de leite é mais tardia, com 40, 45, 70 dias, dependendo da produção. Então, fizemos um trabalho em dois grandes tambos aqui no estado do Paraná. O estado do Paraná hoje é a bacia leiteira de maior produção em Brasil, propriedades com média de produção de 40 quilos de leite por hembra. Isso é média. Teremos hembras de 70 quilos, mas também teremos hembras de 25. E o que notamos quando fizemos a suplementação e que nós aumentamos a produção das enzimas antioxidativas na parte de sanidade? Notamos que, como nós acompanhamos essas hembras desde a secagem até o primeiro serviço, que o grau de claudicação das hembras baixou. Então, na vaca que claudica menos, tem uma saúde melhor. Na aparição, tivemos menos ajuda no parto, tivemos menos retenção de placenta. E no pós-parto recente, tivemos menos quadros de mastite. A somatória de tudo isso foi tudo publicado em trabalhos, se quiserem depois, Patrícia, que trabalha em Colômbia, pode lhes passar, refletiu que a sanidade das hembras que receberam a suplementação antioxidante emprenharam mais. Nós tivemos só para ser mais exato, né? Estou com o trabalho acá, as hembras que receberam a suplementação tiveram na inseminação. Aqui hacemos muita inseminação em tempo fixo, no pós-parto com 45, 50 dias. Elas tiveram uma média de 44% de prenhez. É muito alto, pensando em um tambo que tem de vacas de alta produção. Já as hembras que não receberam suplementação tiveram 34% pontos percentuais de prenhez. Então, com a sanidade ok das hembras, nós conseguimos avançar em 10 pontos percentuais a prenhez das vacas que foram suplementadas. E isso é uma ferramenta muito fácil de se implementar em qualquer tambo, trabalhando com a suplementação nos momentos pré-estresse oxidativo, que é um dos principais, é o período de transição da vaca de leite. Esses dos trabalhos que fizemos nesses tambos aqui do Paraná foram publicados em 2 congressos. Inicialmente publicamos no National Mastite Council em 2018, lá no Texas. Depois publicamos acá no Brasil, quando o trabalho estava todo cerrado, finalizado, com todas as análises. Publicamos no Brasil, num congresso de reprodução, que é o SBTE, e no Brasileiro de Buiatria. E o mais importante, uma coisa que não estávamos buscando, estávamos pensando em sanidade,
pensando em reprodução, mas que como eram dois tambos muito bem manejados, que teníamos todas as informações de lactação das hembras que trabalharam no projeto, foi a produção de leite. Então, na fêmea, que não tem claudicação, que não necessitou ajuda de parto, que não teve retenção de placenta e que pariu bem, e não teve metrite, essa hembra produziu mais leite do que as outras que não receberam a suplementação. Então, estamos falando do quê? De um aumento na taxa de vacas prenhas de 10 pontos percentuais e um aumento na produção de leite. A produção de leite, deixe-me pegar acá, saltou de 38, foi de 38,9 quilos em média nas vacas suplementadas e as hembras que não foram suplementadas, 34 quilos. Isso dá uma diferença de praticamente 5, 6 quilos de leite dia por vaca. Quem trabalha com leite sabe que recebemos a plata por litro de leite que vendemos ao laticínio. Então, essa suplementação ficou muito bem caracterizada, que funciona e que traz resultado tanto no aumento da natalidade como na produção de leite em Lotambo. Perfeito? Clarísimo, clarísimo, Reuel, muchas gracias. Qué interesante esta figura que utilizan en donde van haciendo en la práctica los ensayos y todo con un proceso de investigación que va documentando los resultados de cada ejercicio y más claro no puede estar, como a partir de la suplementación buscando aumentar las enzimas antioxidativas se logra una mejor preñez, menores problemas al parto, buena situación en el parto y posparto y finalmente con algo que es medible día a día y es la cantidad de leche que esa vaca puede producir y aportar al hato lechero, que en este caso es por el orden de 10 o 15% más de producción por vaca si se trabaja en este tema. Y entonces, en este punto hablamos de cómo lograr esa suplementación, prevenir el estrés oxidativo y nos metimos en la suplementación de microminerales. Y eso nos va conectando con el siguiente tema, porque empezamos ya habiendo pasado por la sanidad, por las vacunas, empezamos con suplementación y eso directamente nos conecta con la nutrición, con la forma en la que alimentamos a nuestro hato en lechero y cómo esa nutrición no solo impacta en el día de la alimentación, sino cómo impacta en general en todo el bienestar animal en el presente, en el mediano plazo y en el largo plazo hacia una nueva preñez y hacia un nuevo parto. Propongo que nos cuentes un poco sobre el rol de la nutrición y su importancia en la producción asociada a este tema de la natalidad. Perfeito. Muito bem, como falei no início, não vou entrar muito especificamente falando da nutrição, senão iríamos falar até o final da noite. Mas a importação, a nutrição está extremamente relacionada com a sanidade, com o estresse oxidativo e com a reprodução das vacas lecheras. Quando uma vaca está no período de transição, como falei para vocês, a ingestão de matéria seca se queda, a parte imunológica dessa vaca também se barra, e esta vaca tem o parto e ela necessita produzir leite para, entre aspas, nutrir o terneiro ou a ternera. Nós sabemos que os tambos de alta produção, o terneiro e a ternera recebem solamente o colostro e vão para o leite artificial ou algum substituto que temos em Lotambo. Mas a vaca continua a produção de leite e a produção de leite vai aumentando gradativamente até o pico de lactação. E esse pico de lactação muitas vezes está no momento em que temos que trabalhar essa vaca para se quedar prenha. Então imagina que essa vaca saindo de uma aparição com uma baixa ingestão de matéria seca e está aumentando a produção de leite e ela tem que mobilizar energia
para sua reprodução. Então, a nutrição é extremamente importante. Os tambos mais tecnificados acá em Brasil, trabalhamos com dieta total. Temos uma assessoria de um nutricionista, que pode ser um veterinário, pode ser um agrônomo ou um zootecnista, para que faça toda essa transição do alimento mais calórico, mais proteico do momento do pré e pós-parto, porque a vaca ingere menos, mas ela necessita estar bem nutrida para um alimento que vá ajudar na produção de leite. Então, é importante ter essa assessoria. Como lhe disse, não vou entrar no tema a fundo de nutrição, mas é necessário que quem trabalha com vaca de leite tenha essa assessoria de nutrição. Acá em Brasil, as propriedades têm os equipos que trabalham em los tambos, muitas vezes distintos. Uma equipe trabalha na sanidade, são formados por alguns veterinários. Outra equipe trabalha na parte de nutrição, que pode ser por veterinário, agrônomo ou tecnista. E muitas vezes tem uma outra equipe que só faz a parte de reprodução, que logo será o próximo tema. Então, a nutrição tem que ser muito bem feita para que não tenhamos problemas, tem que ser muito bem organizada para que não se falte alimento, principalmente quando temos intempéries climáticas. Acá em Brasil, por exemplo, nós temos esse momento, é o nosso inverno seco. Não temos muita chuva, então nós temos que programar a produção de alimentos antes do inverno, para podermos passar por todo esse tempo aqui, porque depois, quando começa a chuva, temos a produção de alimento regular. Então, se todo o planejamento é feito com 6 meses, 1 ano antes, pensando na quantidade de alimento. Só para ter uma ideia, quem não sabe a informação, para se produzir 1 litro de leite, passa-se mais de 300 a 500 litros de sangue pela glândula mamária da vaca. Então, se para a vaca sacar do sangue esses nutrientes, essa vaca tem que estar muito bem alimentada para a produção de leite. Se essa vaca não estiver bem nutrida, a produção cai, não adianta nada ela estar em lactação com uma baixa produção. Perfeito? Então, como falei, vamos ficar mais superficial na nutrição e aí partamos para o próximo tema, né? Estamos quase chegando ao final de nossos pontos aqui sobre aumentar a natalidade em los tambos de leche. Gracias, Reuel. Y acá, antes de irnos del tema de nutrición, me parece que mencionas algo muy importante y es la planeación de la nutrición. Nosotros en Colombia dependemos bastante de cómo esté el clima y en ese sentido pues hay picos de buena oferta de alimento y hay momentos en donde hay poca oferta de alimento. ¿Alguna recomendación frente a la nutrición, alguna invitación en donde hablemos de, sabiendo que tenemos esos picos de temporadas de abundancia y de temporadas de escasez, pero sabemos que la nutrición es importante todos los días para la vaca, esa planeación o ese prever esas temporadas de escasez de alimento, comentar algo sobre eso, porque en esas temporadas la nutrición sigue siendo esencial y un error o una falla ahí nos puede afectar todo un proceso, un periodo reproductivo del animal. Si puedes comentar algo al respecto, te agradecería. Sí. Entonces, acá en Brasil, como sabemos que tenemos ese inverno seco, que não tem chuva, produzimos muita ensilagem, principalmente ensilagem de maíz. É o principal alimento para esses momentos que não temos as pasturas, que não temos outra fonte de alimento, que a silagem é extremamente importante. A produção de silagem hoje é muito tecnificada em Brasil. Praticamente quem trabalha com silagem trabalha com maíz de alta produção, com muita massa verde. Temos ensilados às vezes só de la espiga de la maíz, e usamos muito os inoculantes. Os inoculantes nos dão segurança que a silagem produzida será de boa qualidade, que terá uma ótima fermentação. E hoje, acá em Brasil, já temos alguns inoculantes
apesar de não sermos o dono da empresa, comercializamos inoculantes em Brasil, mas de La Lallemand, uma empresa europeia, e eles possuem um inoculante que você pode abrir a silagem com 15 dias. Isso é uma revolução, porque antigamente produzimos a silagem e aí teríamos que esperar um tempo muito largo para abri-las em silagem e nutrir os animais. Hoje não, em uma necessidade, se necessitamos abrir o silo com mais temprano, podemos fazê-lo porque temos hoje essa opção de trabalhar com um inoculante que faz o processo de fermentação e conservação da silagem muito mais rápido e com 15 dias podemos abrir. Então, a importância desse planejamento é produzir um alimento que pode ser armazenado, conservado por um tempo grande, porque, como te falei, se não produzirmos esse alimento em las águas, depois não teremos quando não nos faltar, quando tivermos essa intempérie de la sequía. Perfeito? Sí, y qué importante invitación. Vemos en Colombia, en las diferentes cuencas, a muchos productores haciendo eso de manera organizada, pero también a muchos productores que podrían empezar a hacerlo. Y además de poder tener esa capacidad de guardar la comida en los diferentes formatos, ensilaje, enolaje, etcétera, más allá de eso también al momento de hacer esa producción de comida para guardar, también hacerlo de muy buena manera para que cuando la vayamos a utilizar es un alimento de toda la calidad que estamos esperando para nuestros animales y no simplemente un alimento que pueda tener un menor valor nutricional porque el animal sigue necesitando el mismo valor nutricional para mantenerse bien y poder aprovechar su potencial en términos reproductivos y productivos. Exato. Y habiendo tocado ya este tema de nutrición y sabemos que no nos podemos meter en ese detalle, entonces no voy a preguntar más sobre eso, pero sí quiero entender y que nos cuentes cómo empieza a conectar todo este tema, la natalidad, el aumento de la natalidad como objetivo con la inseminación artificial a término fijo, que es una herramienta que se ha venido hablando cada vez más, que ha probado cada vez más su importancia y que está estrechamente relacionada con todo lo que nos has venido contando. ¿Cómo esto de la inseminación artificial a término fijo conecta con todo esto que estamos conversando? Perfeito. Por isso que viemos temas a temas. Quando eu iniciei, depois de formado em la universidade, e fui para o campo, nós hacíamos a inseminação apenas com cio detectável. Teríamos que ficar mirando as hembras, se apresentavam cio pela manhã, fazíamos a inseminação à tarde, se visualizamos na ordenha da tarde a vaca em selo, fazíamos a inseminação no outro dia. Isso nos dava muitas falhas e muitas perdas de cio. E cada cio que você perde, cada selo que você perde da hembra, é 20 dias a menos de leite produzido, porque essa hembra leva mais tempo para se quedar prenha e aí ela leva mais tempo para produzir o leite. Então, com o advento da inseminação em tempo fixo, esta ferramenta veio viabilizar o uso mais massivo da inseminação artificial. E como tudo que falamos até agora reflete diretamente e como que a inseminação veio a contribuir para a melhora de aumento de natalidade. Por quê? Trabalhamos melhor a vaca no pior período dela, que é o período de transição, através das vacunas e através do combate do estresse oxidativo. Essa hembra saudável, quando ela chegar no momento de espera voluntária, que falamos, né? É o período em que o útero da hembra se recupera para a próxima gestação. Em alguns animais, esse período de espera voluntário pode ser de 40 dias, algumas propriedades até por mais tempo, dependendo da produção, principalmente o gado holandês, que trabalhamos forte aqui em Brasil, as vacas de alta produção são da raça holandesa,
temos muito Giro-Holanda cá em Brasil também, que é extremamente importante nas regiões mais de calor mais forte, mas esse período de espera voluntária para que possamos fazer com essa fêmea se emprenhe, nós vamos usar a IATF. Então, eu tenho a sanidade controlada com as vacinas reprodutivas. Eu tenho lá o estresse oxidativo e a recuperação dessa vaca, a parte sanitária também, através da suplementação mineral injetável. E aí, vamos fazer a IATF, que é a inseminação em tempo fixo. Como falei, antigamente, ficar mirando o selo para inseminar, muitos funcionários falavam que as hembras não entravam em selo no final de semana. Um absurdo, a vaca entra em selo todo dia. Ou então, quando chovia muito, a vaca também não entrava em selo. Por quê? Porque o funcionário não queria ficar mirando as vacas. Então, com o tempo fixo, estabelecemos um momento. Hoje nós temos um protocolo muito interessante, vou falar rápido, mas é um protocolo que publicamos um trabalho agora. 2 meses tivemos o Mundial de Buiatria, que é o Mundial de Bovinocultura, foi feito no México. Teníamos mais de 700 mil veterinários presentes nesse evento e apresentamos nosso protocolo de ATF. Um protocolo de ATF muito simples. Esperamos o período voluntário da hembra por volta de 45, 50 dias, aí vai de cada tambo, e iniciamos em lunes a colocação de um dispositivo de progesterona. Trabalhamos muito com o Progestar, é um dispositivo de 1 grama praticamente de progesterona. Hacemos uma aplicação do benzoato de estradiol para que não tenhamos nenhum mais folículo em ovário da hembra e que, após 3 dias, teremos uma nova onda folicular nessa vaca. Sei que estou falando muito tecnicamente, mas o protocolo de ATF é uma coisa muito simples. É serrar a hembra, pegamos aquela quantidade de hembras que já estão saindo do período de espera voluntária, colocamos dispositivo intravaginal de progesterona nessas hembras, fazemos uma dose de benzoato. No próximo lunes, retiramos, sacamos o dispositivo, hacemos outros 3 hormonas, uma prostaglandina, um ovulador, que é o cipionato de estradiol, e fazemos lá ECG, que é um produto à base de FSH-LH, que vai fazer o quê? Com que o folículo dominante, na hora que eu saco o dispositivo de progesterona e aplico esses 3 hormônios, o folículo dominante vai terminar seu crescimento e ovular. E aí, eu sei o momento correto. Todas as hembras que eu sincronizei, elas vão ovular 60 horas após a retirada do dispositivo. Então, no dia, 2 dias depois, de miércoles, depois de sacar o dispositivo, verificamos se a hembra está em selo. Se a hembra está em selo, como verificamos? No dia de retirada, pintamos a cola da hembra. E se essa hembra for montada por outra hembra, sabemos que ela está em selo. Se ela não for montada, a cauda vai estar com tinta. Então, no dia da inseminação, ela não está no selo visível, porque a tinta não foi tirada por outra hembra, hacemos um outro hormônio, que chama-se GnRH. E esse GnRH é um segundo ovulador, e aí inseminando 12 horas depois. Então, teremos algumas hembras que iremos inseminar 48 horas. Então, em miércoles pela manhã, iremos inseminar a grande parte das hembras, e miércoles à tarde iremos inseminar aquelas hembras que não apresentaram selo pela manhã. Então, aí, aplicamos o GnRH 12 horas depois, final da tarde, depois da ordenha da tarde, hacemos a inseminação. E aí, nesse trabalho que publicamos lá no Mundial de Buiatria em México este ano, a taxa de prenhez saiu de 41%, que era o resultado desse tambo, e foi para 46,5%. Então, tivemos um incremento com esse protocolo de biogênesis de 5 pontos percentuais. Vamos pensar, se nós teníamos 100 hembras
Se eu consigo aumentar de 41 para 45, para 46, eu vou ter 5 terneiras, 6 terneiras a mais, porque trabalhamos muito com semi-sexado também. Então, podemos ter só hembras nascendo, a grande maioria, ou se usarmos o sêmen convencional, teremos hembras e machos também. Mas isso é importante, que a ferramenta aumenta a nossa taxa de prenhez, desde que hecha nos momentos delineados. E para finalizar, o protocolo de ATF é uma realidade. Hoje, em Brasil, se hace mais de 20 milhões de protocolos de ATF entre ganado de corte e ganado lecheiro. O maior rebanho a ser inseminado é o mundo em tempo fixo. Os americanos fazem muito em gado lecheiro, mas não muito em gado de corte. No Brasil, hacemos inseminação de tempo fixo, tanto no gado lecheiro como no gado de corte. E para complementar, investimos, colocamos plata em las vacunas, colocamos platas para combater o estresse oxidativo, colocamos plata para produzir mais terneiras através da IATF. Mas tudo isso somado não é um gasto, isso é um investimento, porque, como eu falei, para ter mais leite, temos que ter mais hembras prenhas, mais hembras parindo. E aí, somado a sanidade, o combate ao estresse oxidativo, lá e ATF, temos que usar sêmen de qualidade, porque nós temos que melhorar a genética dos animais. Sabemos que em Colômbia se faz muita transferência de embrião, acá em Brasil também, hacemos muita transferência de embrião, porque é um ganho genético muito rápido. Hoje, estamos trabalhando com aspiração de terneiras para produzir as futuras hembras. Antigamente, aspirávamos para fazer a produção de embriões, as madres. Hoje, já estamos com as hijas sendo aspiradas. E por quê? Porque já estamos trabalhando com genoma e com uma genética avançada. Então, para você ter o melhor resultado em LAI-ATF, em LAT-ETF, ou até mesmo na inseminação a selo visto, temos que investir em sanidade, em suplementação mineral e em nutrição. Com isso, vamos conseguir aumentar a natalidade em los tambos. Súper importante ese hilo conductor de la recomendación, y es en el momento en donde se va a hacer la inseminación a término fijo o otro tipo de inseminación, lo que deja una base muy sólida es haber trabajado de manera organizada la sanidad, controlar el estrés oxidativo, tener una nutrición adecuada, y eso va a hacer que en el momento que vamos a buscar ya ratificar la preñez y generar el resultado, pues vamos a tener mucha más probabilidad de lograrla y mucha más eficiencia, y eso es muy bueno porque estamos buscando nuestra nueva generación de vacas productoras de leche en ese punto. Entonces, qué importante es esto último, que tenga todo lo anterior como una muy buena base para tener una probabilidad muy alta de resultados positivos que, como decía Reuel, al final terminan ratificando y demostrando el retorno a la inversión de haber trabajado con juicio el tema de la sanidad, el tema de controlar el estrés oxidativo y de tener una nutrición adecuada para el ato. Ya se nos va acabando el tiempo y quisiera hacer acá un paréntesis antes de pasar a las conclusiones. Y es una pregunta más informal, Reuel. Aquí estamos hablando de atos lecheros, al final lo que estamos produciendo es leche, que después se convierte en deliciosos productos para todos nosotros. En el caso de Reuel, ¿cuál es ese lácteo, cuál es ese producto que no puede faltar en el día a día, en tu casa, durante el día, que siempre está acompañando? Muy bien. Yo soy un amante de leche, me gusta la leche, mas lo queijo, no sé si habla queijo en Colombia también, que es un producto que no puede faltar en mi casa. Como uma associação lecheira, sabemos que o valor agregado sempre é
um produto manufaturado. Então, se você tem um leite de qualidade, se você tem uma boa produção, e você consegue produzir esse lácteo, esse queijo, e outros produtos como iogurte, você consegue ter um valor agregado maior em seu produto do que vender somente o leite. Os grandes produtores de leite acá em Brasil já estão trabalhando muito forte na produção de queijos finos, queijos para exportação, e isto está agregando muito valor à propriedade leiteira, ao tambo. Então, não pode faltar um queijo em casa, tem que ter para não faltar. Antes que você possa encerrar, né, gostaria de agradecer a Analac pelo convite. Gostaria de agradecer também a equipe de Biogênesis Bagó em Colômbia, a colega Patrícia Dias, nosso gerente geral em Colômbia, Ricardo Arantes, e toda a equipe de Biogênesis, e nos colocamos à disposição dos produtores. O que necessitar, se necessitaram um apoio para montar esse calendário sanitário robusto, para poder falar sobre o combate de estresse oxidativo, ou então falar sobre os protocolos de IATF que melhor se encaixam no tambo e em sua propriedade, procure nós outros. Estamos lá à disposição. Muchas gracias, Reuel. Extiendo esta invitación desde Analac a los productores y es, aquí tienen la forma de asesorarse en todo esto que hemos conversado sobre natalidad el día de hoy. Sigan a Biogénesis Bagó en sus redes sociales para Colombia, para Latinoamérica. También consúltenlos en su página web, Biogénesis Bagó, y ahí van a tener la oportunidad de conectar directamente con el equipo que está a su disposición para conversar más al detalle de qué necesita su dato en cada una de estas variables y cómo ellos con su expertise y su experiencia en todo esto pueden acompañar. Antes de cerrar, Reuel, quisiera, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Cuál sería ese mensaje corto, concreto, de conclusión? Esa invitación para que las personas que nos están viendo y escuchando se lleven para tener en cuenta a partir de mañana ya en sus atos lecheros, de todo esto que hemos conversado. De tudo que conversamos, eu vou pegar uma frase que está no site de Instagram de Analac, né? Juntos hacemos mais. Então, estamos juntos. Necessitando de nós outros, estamos juntos. Quando o produtor busca resultado e consegue os resultados, é importante para nós outros. Então, juntos hacemos más. Gracias. Genial. Y con esto quiero agradecerte especialmente, Reuel, por este espacio de conversación tan interesante, agradecerle a Biogénesis Bagó por hacer este escenario posible y contarles a las personas que están y a las personas que van a ver esta grabación más adelante que esta conversación no solo queda grabada acá en nuestras cuentas de Instagram, sino que en semanas siguientes las podrán ver también en nuestro canal de Spotify. Entonces la invitación es a que también la encuentren allí y que a las personas que conocen pero que no pudieron acompañarnos hoy, que le cuenten que está a disposición de ellos esta charla y que compartan para que todos podamos acceder a este contenido tan interesante. Con eso quiero cerrar nuevamente dándole las gracias a las personas que se conectaron, a ti, Reuel, y a Biogénesis Bagó, y seguimos en contacto. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz noche. Feliz noche. Chao, chao. Chao.